Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador e hoje eu tô aqui para falar sobre um tema muito especial, O Senhor dos Anéis. Um vídeo inteiro dedicado aos 3 filmes de uma das franquias mais fantásticas do cinema. Então se você gosta do Anel, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje é dia de dividir o cachimbo no condado. O que faz dessa franquia um clássico? Os filmes do Senhor dos Anéis, eles são mais do que apenas filmes, são experiências. Você não assistiu a Sociedade do Anel, você viveu a Sociedade do Anel. Você viveu as Duas Torres, viveu o Retorno do Rei, conviveu com todos os personagens que fizeram parte dessa composição incrível. E hoje eu tô aqui para falar exclusivamente sobre a riqueza desses filmes. Porque por mais que o livro tenha uma importância e um impacto cultural indiscutíveis, não só no universo literário, claro, a gente precisa concordar que existem inúmeros filmes que são adaptações de obras literárias, mas que falharam forte na versão cinematográfica. Eu não vou citar nomes aqui por respeito, mas Percy Jackson. Então não é mais que a nossa obrigação é reconhecer a impecabilidade dos filmes do Senhor dos Anéis. E vai ser difícil ser imparcial aqui sobre o quanto a história dessa franquia é realmente fantástica. E quando falo história, eu não tô me referindo ao enredo dos filmes não, mas sim à história da produção. Dos pequenos e mais sutis detalhes aos mais grandiosos passos de arquitetura dados pela direção de arte. Cada peça dessa obra conta uma história própria. E um dos primeiros elementos, que no caso é também um dos mais essenciais para essa obra funcionar, é justamente a atmosfera amistosa que existiu entre toda a produção. Porque se o elenco ou parte do elenco de algum filme não se entende nos bastidores, isso reflete em cena, reflete em repercussão ruim. Mas quando o elenco cria um vínculo especial de verdade, um vínculo acima do profissional, isso reflete em química, reflete na manifestação do prazer de estar contando uma história. E esse entusiasmo, que é sim representado em cena, é crucial para um filme que busca cativar sentimentos tão prósperos no público. Essa amizade, inclusive, foi representada por uma tatuagem que o elenco fez, que é um símbolo que nunca vai se apagar. E talvez seja loucura da minha cabeça, mas até as cenas de rivalidade entre Ian McKellen e o eterno Christopher Lee conseguem transmitir um clima harmonioso também. Aliás, um filme que juntou esses dois monstros sagrados em cena já merecia um Oscar. Oscar de monstro sagrado. Os filmes são longos? Sim, são bem longos. Na verdade, eu prefiro chamar de grandes, porque geralmente quando se diz filme longo, se quer dizer arrastado. E os filmes do Senhor dos Anéis não são nem um pouco assim. Inclusive, eu posso dizer que a duração dos filmes é essencial para toda a devoção que o Peter Jackson teve com a produção. São filmes contemplativos, e assim como você precisa se preparar para algum evento, você precisa se preparar para assistir esses filmes. Justamente pela questão da experiência que eu falei antes, porque é isso que esses filmes são, eventos. Não existe pressa para desenvolver cada subtrama, cada personagem que guia a narrativa e compõe um enredo tão elegante para filmes tão épicos. Esse zelo se constitui em todos os detalhismos que a gente já conhece da produção, seja pela preferência de ostentar as paisagens artísticas da Nova Zelândia, que são naturais, muitas vezes dispensando o fundo verde que foi tão abusivamente usado na franquia do Hobbit. Cara, até a névoa que aparece nas cenas era real. Ou seja, pela preferência por orcs sendo interpretados por seres humanos maquiados em vez da dependência na computação gráfica, prezando pelo realismo e autenticidade em uma fantasia em que elfos existem e são imortais. Esse zelo pelo realismo baseado em efeitos práticos vem do histórico do Peter Jackson com filmes de terror trash. E essa é a resposta para a pergunta que todo mundo já deve ter feito alguma vez. Como acharam que o diretor de filmes como Brain Dead serviria para adaptar uma história tão sensível e colossal como essa? Aqui a computação gráfica fica em segundo plano, sendo usada só para o que for realmente necessário ou indispensável, como a caracterização do Gollum, por exemplo. Aliás, eu não tenho o direito de falar de computação gráfica sem me estender esse personagem. Os efeitos especiais nesse caso não são datados, continuam incríveis até hoje, mas se não fosse pela visceralidade do Andy Serkis interpretando de forma impecável essa criatura artificial, algumas sequências de efeitos visuais não teriam metade do vigor que foi alcançado, principalmente pelo Retorno do Rei. E tirando essa técnica de captura de movimento, o consentimento das limitações de CGI da época foi importante para a visão do Peter Jackson, que escolheu evitar focar nos momentos mais visualmente artificiais, como essa cena do Legolas. Ela é rapidamente posta em segundo plano justamente para encobrir qualquer quebra de imersão notada pela evolução da tecnologia. E esse empenho pelo realismo também pode ficar mais evidente até por acidentes que aconteceram no set, como a costela quebrada do Orlando Bloom ou o dedão do pé do Viggo Mortensen pedindo arrego depois desse chute. Isso foi real, ele quebrou o dedão nessa cena e reagiu genuinamente. Só faltou soltar uns palavrões mesmo. E também tem essa adaga que foi jogada sem querer no Aragorn e a reação do Viggo foi totalmente de reflexo. Inclusive eu teria xingado nessa cena também. Se na vida real existe o ditado que detalhes fazem a diferença, no cinema não é diferente. Eu podia ficar mais de uma hora aqui falando sobre como o Peter Jackson explora o detalhismo na composição do Senhor dos Anéis. E isso condiz exatamente
exatamente com o que eu falei sobre a importância da duração desses filmes. Essa cena é uma das mais impactantes e perfeitas da trilogia, na minha opinião, porque mostra a reação dos personagens à morte do Gandalf, mas não é só isso. Ela mostra uma reação singular para cada personagem diferente. Ela quebra a postura brava do Boromir, mostra o Gimli completamente devastado e um dos olhares mais melancólicos e sinceros que eu já vi na minha vida. Mas o momento que mais me emociona nessa cena é a reação perdida do Legolas, que é um elfo imortal que nunca viu nem nunca precisou lidar com a morte antes, tentando entender justamente o sentido e o conceito da morte e como ela impacta as pessoas. Se o filme precisasse ter pressa, esse momento precioso do Legolas seria resumido em uma frase simples e batida. Esse detalhe do olhar confuso do Legolas volta a se repetir na cena da morte do Boromir, que aliás é mais um momento impecável de emoção e até redenção do próprio Boromir. Um dos elementos mais notáveis de grandeza desses filmes é justamente a escala estabelecida de forma visual. O Portão dos Reis, visto na Sociedade do Anel, foi adicionado na pós-produção, mas ainda é tão intimidante e colossal ao mesmo tempo que parece ser tão real quanto as montanhas de gelo que a gente vê antes da Batalha do Abismo de Helm e as Duas Torres. O Condado, por exemplo, foi totalmente arquitetado para o benefício do design de produção. O Peter Jackson fez questão de construir em 3 escalas diferentes, para poder filmar a diferença de estatura entre os personagens da forma mais natural possível, sendo favorecido também pela ilusão de ângulos diferentes de câmera. E eu me recuso a deixar de fora a Batalha do Abismo de Helm, que para mim o conjunto todo dessa composição é a maior batalha já filmada na história do cinema. As Duas Torres é o meu filme favorito da franquia por uma série de fatores que eu não vou me estender aqui. Aliás, esse filme tá bem seguro e firme no meu top 10 filmes da vida, com certeza. E essa guerra toda, sem dúvida, colaborou muito para isso. Eu não tenho condições de falar dela como uma cena em si, e é por isso que eu usei as palavras conjunto e composição, até porque a preparação para a batalha já é fantástica de todo jeito. O silêncio nessa cena é crucial para elaborar toda a tensão presente antes da guerra começar. É um silêncio incômodo e característico, principalmente para um filme que tem a trilha sonora perfeita do Howard Shore à disposição, mas às vezes a ausência da música consegue ser ainda mais impactante para cenas como essa. Inclusive, a música é um elemento muito presente nesses filmes. É como se ela servisse como guia narrativo da história, sendo usada em momentos importantes da forma mais pontual possível. Ela nunca sobra e ela nunca falta. Ela é mais ou menos como Gandalf, né? Chega exatamente quando pretende e quando deve chegar. E uma das cenas onde o uso da música é muito particular é na abertura do Retorno do Rei, que aliás, na minha opinião, esse é um dos melhores prólogos do cinema, diga-se de passagem. Toda a nuance das melodias que transita muito bem do calmo pro tenso casa perfeitamente com o misto de sensações que essa cena transmite. Esse mérito é também do Andy Serkis, que consegue transitar do engraçado e bobo pro assustador da forma mais natural possível. Aliás, uma coisa que eu acho importante falar aqui é que eu não desgosto dos filmes do Hobbit. É uma revisita problemática, com certeza, ao universo cinematográfico do Tolkien. Eu não vou dizer que o Hobbit só não é um clássico por ser inferior ao Senhor dos Anéis, até porque eu reconheço todas as falhas dos 3 filmes. Mas a atuação do Martin Freeman como Bilbo, pra mim, foi digna da primeira trilogia. Eu acho que ele foi genial nesses filmes. Aliás, comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual é o sentimento de vocês em relação ao Hobbit, aos filmes do Hobbit, não o Bilbo. Ou o Bilbo também pode ser. Bom, cada clássico do cinema tem uma composição que faz daquele filme um clássico. Seja pela imponência de um vilão emblemático que simboliza toda uma franquia intergaláctica, ou por filosofias de arquétipos futuristas banhadas por lágrimas na chuva. O que faz do Senhor dos Anéis um clássico? Talvez a harmonia do elenco em cena, talvez o detalhismo que combina grandeza com sutileza da forma mais sensível possível. Talvez o tema musical do Howard Shore dando vigor e emoção às cenas mais impactantes. O Senhor dos Anéis pode não ser sua franquia favorita, mas a verdade é que ela não precisa ser. São filmes que impactaram toda uma geração, e isso sim independe de qualquer debate. E que, tendo nascido no lugar certo, na hora certa, se tornou um fenômeno instantâneo na história do cinema mundial. E da mesma forma que o Peter Jackson mandava o Elijah Wood repetir a frase final várias vezes porque se recusava a aceitar que aquela era a despedida dos filmes, eu também tenho vontade de repetir tudo isso que eu disse para nunca mais ter que parar de falar sobre ele, o Senhor dos Anéis. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa carta de amor a Senhor dos Anéis. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua primeira experiência assistindo a esses filmes pela primeira vez. Se você tiver alguma história interessante sobre a primeira vez que você assistiu, ou então alguma vez que você tenha assistido esses filmes, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar um like aqui no Holandês Voador, se inscreve no canal, e é isso aí, até a próxima. Valeu!